Meu nome é João, e o que vou contar aconteceu há alguns anos, quando fui visitar uma pequena vila no interior do Nordeste, onde meu avô nasceu. Sempre fui apaixonado pela tranquilidade do interior, mas o que eu vivi naquela viagem mudou completamente a forma como vejo esses lugares. Era uma vila minúscula, com umas poucas casas de barro e telha espalhadas ao longo de uma estrada de terra, cercada por uma vegetação seca. O clima era sempre quente e abafado durante o dia. Mas à noite, o ar mudava. Tinha algo no vento noturno que trazia uma sensação de opressão, como se a escuridão tivesse vida própria. Numa dessas noites, resolvi dar uma caminhada sozinho pela estrada que saía da vila. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e eu sentia a paz daquele silêncio profundo, cortado apenas pelo som de grilos e o vento balançando as folhas das árvores. Eu tinha ouvido histórias sobre a vila desde criança, mas nunca acreditei de verdade. Falam de espíritos que rondam as estradas e que em certas noites não é seguro sair de casa. Acreditei que tudo não passava de folclore. Enquanto caminhava, comecei a notar algo estranho. O som dos grilos sumiu de repente. O vento parou de soprar. O silêncio ficou absoluto e senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi quando ouvi um som distante. Primeiro achei que fosse minha imaginação, mas logo ficou claro. Era um sussurro, baixo e incompreensível, vindo de algum lugar à minha frente. Meu primeiro impulso foi voltar, mas a curiosidade me fez continuar andando, tentando entender o que era aquilo. Cada passo que eu dava parecia me levar para mais perto daquele murmúrio, mas a estrada estava vazia, não havia ninguém ali. O som ficou mais claro e tomou a forma de uma espécie de lamento, como alguém chorando baixinho, desesperado. De repente vi uma figura ao longe, parada no meio da estrada. Meus olhos demoraram a se ajustar, mas consegui distinguir que era uma mulher, coberta por um véu preto que mal deixava ver seu rosto. Fiquei paralisado por um momento. Não sabia se me aproximava ou se voltava correndo para a vila. Quando dei um passo à frente, a figura se virou lentamente para mim. O pouco que vi do rosto era pálido, quase cadavérico. O lamento se transformou em um choro alto, cheio de dor. Senti um pânico tomar conta de mim. Meu corpo parecia congelado no lugar. E eu só conseguia pensar em uma coisa: correr. Corri como nunca na vida, sentindo a presença dela me seguindo, o lamento ecoando na minha mente. Quando finalmente cheguei à vila, as luzes das poucas casas me deram uma sensação de alívio, mas eu ainda ouvia o choro vindo da estrada. Entrei na casa do meu avô, ofegante, e travei a porta. No dia seguinte, contei o que aconteceu para os moradores mais antigos, e eles só balançaram a cabeça, como se já soubessem do que eu falava. É a mulher da estrada, me disseram. Ela perdeu o marido há muitos anos e vaga por essas terras, chorando por ele, à procura de alguém para acompanhá-la. Desde aquela noite, nunca mais saí sozinho à noite em vilas do interior. Aprendi da pior maneira que há coisas nessas terras que não podemos entender, e que o silêncio da noite pode esconder mais do que imaginamos. Meu nome é Rafael e sou nordestino de uma vila no interior. Cresci ouvindo as histórias que o pessoal contava nas noites de São João, mas até aquela noite eu nunca tinha dado muita atenção. O que aconteceu na festa de São João de alguns anos atrás ainda me dá arrepios. Era junho, tempo de fogueira e festa, e a vila estava em clima de comemoração. As bandeirinhas coloridas balançavam no ar quente, o cheiro de milho assado se misturava com o de pólvora dos fogos, e a praça central estava cheia de gente. Todos estavam animados com a quadrilha, as músicas de forró e as brincadeiras que atravessavam a noite. Eu estava com um grupo de amigos, rindo e bebendo. A fogueira estava alta, iluminando as casas de taipa ao redor. Era uma típica festa de São João. Até que lá pelas tantas, quase meia-noite, um vento forte passou, balançando as chamas da fogueira. Foi de repente. O clima de festa pareceu mudar, como se o ar ficasse pesado. Alguns mais velhos se benzeram, murmurando algo que na hora eu não entendi. Um dos meus amigos, o Zé, riu e disse que aquilo era só o tempo virando. Mas aí uma velha da vila, Dona Irene, se aproximou da gente com o rosto sério e falou baixinho: "Vigiem essa noite. Não brinquem com o que não conhecem. Dizem que quando o vento assovia forte na noite de São João, é a mula sem cabeça que ronda." Eu ri na hora. Sempre achei essas histórias coisa de gente supersticiosa. Mas a velha balançou a cabeça e foi embora, deixando no ar uma tensão estranha.
Os outros pareciam um pouco incomodados, mas continuamos curtindo a festa. O som da sanfona voltou a tocar e o barulho dos fogos voltou a encher o céu. A gente resolveu ir dar uma volta pelos arredores, na beira da mata que cercava a vila. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O vento ficou mais forte de novo, e dessa vez trouxe um cheiro forte de queimado. Não era o cheiro comum da fogueira, era diferente, mais intenso, como de algo queimando há muito tempo. A música da festa parecia distante agora, e o som dos nossos passos era o único barulho ao redor. Foi quando ouvimos o primeiro estalo. Um galho se quebrou na mata, seguido por um som de trotes. Todos pararam, e eu senti um frio na espinha. Olhei para o Zé, que estava mais pálido do que o normal. O som de trotes ficou mais alto, e dessa vez não havia dúvida. Era como o de um cavalo, mas tinha algo errado com o ritmo, como se o animal estivesse mancando ou arrastando alguma coisa. O Zé soltou um palavrão e disse que devíamos voltar, mas eu, teimoso, insisti em ir ver o que era. Caminhamos mais um pouco na direção do som e logo vimos algo se movendo entre as árvores. Era uma silhueta grande e negra de um cavalo, mas quando se aproximou mais, percebi que não era um cavalo qualquer. O corpo era de uma mula, mas não tinha cabeça. Em vez disso, uma chama intensa saía do lugar onde a cabeça deveria estar. O cheiro de queimado ficou insuportável e o calor que emanava daquela coisa era sufocante. O trote dela era forte, cada passo fazendo o chão tremer levemente. Ficamos paralisados. O Zé começou a rezar baixinho, mas eu não conseguia mover um músculo. A mula se aproximou mais e foi então que ouvi o som mais perturbador. Era como um grito abafado, vindo de dentro daquelas chamas, um som de desespero, como se algo estivesse preso ali, sofrendo. Naquele momento, a única coisa que pensei foi correr. Meus amigos também saíram em disparada, e o som dos trotes da mula, se aproximando, fez meu coração disparar. Parecia que ela estava nos perseguindo. Correndo em direção à praça, o som do forró e das pessoas foi ficando mais próximo, e assim que chegamos na luz das fogueiras, o trote parou. Olhei para trás e a mula tinha sumido, desaparecido como se nunca tivesse estado lá. Mas o cheiro de queimado ainda estava no ar. Ninguém na festa acreditou no que contamos. Disseram que era o efeito da cachaça ou que a gente estava querendo pregar uma peça. Mas eu sei o que vi naquela noite. Até hoje, quando o vento começa a soprar forte nas noites de São João, eu fico atento, porque sei que ela pode voltar, rondando pelas estradas da vila, à procura de mais alguém para assustar. Desde aquele dia, evito ir para o mato nas festas juninas. E se um dia você sentir um cheiro estranho de queimado, não ignore. Pode ser a mula sem cabeça, e eu garanto, você não vai querer estar por perto quando ela aparecer. Meu nome é José, e eu sou agricultor em uma pequena vila no interior do Nordeste. A vida aqui é simples, mas tem suas peculiaridades, principalmente as histórias que o povo conta. Uma delas, sobre a cabra cabriola, era apenas uma lenda para mim. Até o dia em que eu vivi algo que me faz duvidar de tudo. Foi há uns 3 anos, numa noite de julho, logo após o fim das festas de São João. O povo já tinha se recolhido e eu estava voltando da roça tarde da noite. A lua estava cheia, iluminando o caminho de terra que cortava os campos, mas havia uma quietude estranha no ar. O tipo de silêncio que deixa a gente desconfiado. Minha casa ficava um pouco afastada da vila, e o caminho era cercado por pequenas matas e cercas de arame farpado. Eu já estava acostumado com o trajeto, mas naquela noite algo estava diferente. O vento soprava frio, e de repente eu comecei a sentir como se estivesse sendo observado. Caminhei um pouco mais rápido, tentando ignorar aquela sensação desconfortante, quando ouvi um som de algo se movendo nas moitas ao lado da estrada. Era como um arrastar de pés, misturado com um balido baixo e longo, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Olhei ao redor, mas não vi nada. O coração começou a acelerar. Continuei andando, o som se repetindo, mas dessa vez mais alto, e parecia estar me acompanhando, cada vez mais próximo. Foi quando me lembrei da história que meu avô contava sobre a cabra cabriola, uma criatura que, segundo ele, caçava os que andavam sozinhos à noite. Diziam que ela era metade cabra, metade demônio, e que seus balidos traziam desgraça. Tentei afastar essas ideias da cabeça, me concentrando no caminho. Mas o som continuava mais forte e então, no meio do silêncio, ouvi um sussurro. José,
Era meu nome, mas a voz era rouca e distorcida, como se viesse de algo que não deveria falar. Eu parei. O medo começou a tomar conta de mim. Olhei para a mata ao lado e vi um movimento. Meus olhos se ajustaram à escuridão, e foi aí que eu vi. Algo saiu das sombras, uma silhueta alta e esguia, de corpo encurvado, com pernas tortas como as de uma cabra. Mas o rosto era o que mais me apavorou. Parecia humano, mas os olhos eram completamente negros, sem vida, e havia uma espécie de sorriso torto que não fazia sentido naquele rosto. Ela se moveu devagar, arrastando os pés, como se estivesse me observando, estudando. O balido baixo e constante escapava daquela boca horrenda. Não consegui me mover. Fiquei paralisado de medo, com o frio subindo pela espinha, como se minhas pernas tivessem criado raízes no chão. De repente, ela deu um salto, como se fosse avançar sobre mim, e eu consegui me mexer. Corri. Corri como nunca antes, ouvindo o som dos cascos batendo na terra atrás de mim. Cada passo dela era um trovão, e o balido parecia ficar cada vez mais alto, ecoando na minha cabeça. Quando finalmente avistei as luzes da minha casa, o som cessou. Virei para olhar, mas não havia mais nada. Apenas o silêncio do campo e a lua iluminando o caminho. Ofegante, entrei correndo em casa, trancando a porta atrás de mim. Fiquei ali, sentado no chão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, contei para alguns vizinhos o que tinha visto. A maioria riu, dizendo que era só o medo e a escuridão pregando peças na minha mente. Mas alguns, os mais velhos, me olharam com um misto de pena e preocupação. Você encontrou a cabriola, João. Não ande mais sozinho de noite, um deles me avisou. Desde aquela noite, eu nunca mais voltei para casa tarde, e sempre que escuto um balido à distância, meu coração dispara. A vila continua como sempre, e a vida segue seu curso. Mas eu sei o que vi, e sei que a cabra cabriola está lá fora, esperando sua próxima vítima. Se você estiver por aqui algum dia e ouvir um som estranho vindo da mata, corra, e não olhe para trás.